muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Rede Bom Jesus. Está começando mais um programa Bom Dia Bom Jesus, o programa da segunda-feira aqui no nosso canal no YouTube. Você que já é inscrito recebe toda segunda-feira a notificação do nosso programa que sai aqui às segundas-feiras. Mas se você ainda não ativou as notificações, é só clicar no sininho para você receber aí a informação sempre que sair um vídeo novo no nosso canal. E nós vamos começando o nosso programa de hoje, trazendo mais um tema aqui sobre a família, lugar privilegiado da educação, aprofundando um pouco mais sobre o tema da campanha da fraternidade. E eu vou conversar aqui com o Padre José Vicente. Muito bom dia, tudo bem com o senhor? Como foi a semana? Tudo certinho? Já estamos vivendo aí a campanha da fraternidade e nós mais uma vez vamos trazer esse aprofundamento e essa reflexão para a nossa segunda-feira, para a nossa semana. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia você que nos acompanha pela nossa rede Bom Jesus. É um momento de muita alegria de poder entrar em sua casa mais uma semana e juntos refletirmos, meditarmos e sobretudo nesse tempo que nós estamos agora de Quaresma e com o tema então de reflexão sobre a educação. E então é muito oportuno e agradeço por esse instante, por essa oportunidade que vocês têm nos dado. Então vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos. E quem veio colaborar aí com o nosso crescimento hoje, trazendo um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, é a Márcia Loyola. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda ao programa Bom Dia, Bom Jesus. Obrigado por aceitar nosso convite e por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, adorei. É muito bom estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir um pouquinho aqui também. A Márcia, ela é empresária, publicitária e ela é coordenadora atual aqui do projeto da Rede Bom Jesus. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre educação e ela vai também transferir e colaborar aí com o nosso crescimento hoje aqui também nessa reflexão. Vai sim, com certeza. Bom, para começar o nosso programa, eu vou pedir aqui para o Padre Zé Vicente abrir aí a sua Bíblia e iniciarmos com a passagem bíblica, a leitura, que vai nos preparar, nos inspirar para meditarmos e refletirmos e estudarmos, né? Já que estamos falando de educação, vamos estudar um pouco mais aí sobre esse tema juntos. Nada melhor do que, falando em educação, a questão da família como o lugar privilegiado da educação, pegar um texto onde nós vamos então ouvir e perceber e sentir a família de Nazaré, onde o menino Jesus também aprendeu as lições de casa e cresceu, então junto com Maria e José, e se tornou o grande mestre da educação. Então o trechinho hoje um pouquinho mais longo. Jesus aos 12 anos. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. E terminados os dias da festa, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, fizeram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém e à procura dele. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com a sua inteligência e as suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, nada entenderam o que ele lhes havia dito. E Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. A sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo
em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Vejam, a família é o lugar privilegiado da educação. Verdade, não podemos ignorar. Podemos dizer, a primeira escola, a escola fundamental de nossa vida é a família. É ali com a mãe, com o pai e com os demais. Nós vamos aprendendo as primeiras lições. E aprendendo as primeiras lições, então junto da família, para nos tornarmos adultos, homens ou mulheres, então cheio de graças, de sabedoria, não só em idade, mas da graça de Deus, né? Então, hoje nós temos a oportunidade, vamos trabalhar um pouco essa questão, e gostaria que você, aí em casa, então tivesse bem presente, que aí é a primeira escola, e você, mãe, é a primeira professora, e você, pai, o primeiro mestre. Nós iniciamos então o nosso dia com essa passagem da Bíblia aí em que Jesus nos ensina mais um pouco, né? Mas para começar o nosso programa, vamos de música, porque a nossa reflexão, ela se inspira também no musical aqui do nosso programa. E nós estamos recebendo mais uma vez o José Wilton e o Bruno. Muito bom dia para vocês, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado Valquíria, obrigado Padre Zé Vicente, prazer Márcia, bem-vinda. Vamos lá, né, Bruno? Bom dia a todos vocês. Vamos de música por aqui então, José Wilton, fique à vontade. É certo que estás aqui, tua presença eu quero e posso sentir. Senti quando tocavas dentro de mim, e uma profunda paz, profunda doce paz, invadiu todo meu ser. Te louvarei, Senhor, porque tens cuidado de mim, porque tens curado teu povo, trazendo a libertação. Te louvarei, Senhor, mesmo quando faltarem as palavras, mesmo quando faltar o consolo, sei que cuidarás de mim. Bom dia a todos, somos a Valquíria. Com certeza, cuidará de todos nós, né? E que às vezes nos falta mesmo palavras, né? Para falar com Deus, para falar com o filho, para falar com um amigo. E às vezes a gente não está preparado, mas com o coração aberto, acho que a gente alcança muitas coisas, não é, Padre? Nós estamos falando do tema família, lugar privilegiado de educação. E ali os pais, né, a mãe, o pai, a família. Às vezes a gente fala família, fala só pai e mãe, mas eu, no meu caso, tenho uma família bem grande. Para mim, quando eu falo família, eu penso nos meus tios, que foram muito importantes na minha educação. Então, eu penso no papel dos tios, no papel do tio-avô, da avó, né, do avô. Papel de todos na família, aquele berço gigante ali que acolhe todo mundo. É muito mais abrangente, né? Que acolhe o filho, a criança, o jovem e até o adulto, né? E faz parte, tem um papel importantíssimo, fundamental na educação, né? A campanha da fraternidade, ela nos recorda que educar não é um ato isolado. Então, não é o ato só da mãe, só do pai, só do professor. Às vezes a gente transfere também a educação só para a escola, né? A escola que tem que educar. E é um encontro no qual todos são educadores e educandos. Estamos ensinando, estamos aprendendo. Podemos dizer, então, que os pais, quando ensinam, também aprendem com seus filhos? Sem dúvida. A gente mais aprende do que a gente ensina. Eu acredito que você, como mãe, e todas vocês que têm a experiência de mãe já sabem disso, né? Pensavam que sabiam tudo, mas quando veio o primeiro filho,
teve que aprender muito e aprendeu bastante. E depois se veio um segundo, mais um aprendizado. E quando chega a adolescência, mais outro aprendizado. Então é um aprender constante. Então não é só ensinar, né? É aprender também. Eu acredito mais no aprendizado do que o ensino, porque a gente aprende muito mais, e para isso precisa de abertura também, para esse aprendizado, é claro, né? E como você dizia que a sua família era uma família tão grande, né? Então eram tantos mestres, né? Muitos E mestres. hoje as nossas famílias são muito pequenas, mas eu acredito que essa variedade, ou seja, essa dimensão da família grande com vários mestres, tinha uma riqueza aí, porque a gente aprendia muito, eu aprendia com cada um, né? Com as diversidades ali dos ensinos e das experiências, porque nunca podemos pensar, quer dizer, da experiência de uma avó, de um avô, né? Na educação dos seus netos. Eu tive a oportunidade de conviver com os meus bisavós, né? Uma das bisavós faleceu com 100 anos. E essa oportunidade, então, de você ter as diversas dimensões do aprendizado em família. Portanto, a família é um terreno privilegiado da educação, sobretudo da educação moral, ética, né? Da formação mesmo do homem e da mulher, do ser humano. Márcia, você com certeza tem aí uma experiência de vida e que você está pensando aí na sua família, nos seus mestres. E hoje você também é um pouco mestre, porque também é mãe, né? E Sim. o padre falou que a gente, enquanto mãe, eu só fiquei concordando, assim. A gente mais aprende do que ensina, né? Isso com na certeza. sua experiência materna e na sua experiência de filha, de neta, foram maiores os aprendizados do que os ensinamentos? Com certeza. Quando eu tive minha filha, eu falei assim, não, sei de tudo, li todos os livros, procurei na internet e vou tirar de letra. E acabou que foi completamente diferente, né? Algumas coisas você tinha referência ali para cuidar, para fazer, outras coisas não. É um ser humaninho ali que está dependendo de você e que você tem que fazer uma coisa muito assertiva para ela. E nessa questão de acertar, muitas vezes a gente erra. Aí a mãe se sente culpada porque eu deixei chorar, por conta disso, por conta daquilo. Mas foi um aprendizado muito grande, a maternidade. Para mim, muito mais eu aprendi do que eu ensinei. E cada vez que eu tentava educar a minha filha, que eu via que ela fazia uma birra, alguma coisa, ela estava me ensinando uma outra coisa por trás daquela birra, por trás daquela manha. E só com o tempo que a gente vai aprendendo, não é de imediato. E na experiência materna, né, aquilo que a gente fala que nunca vai fazer, nunca vai acontecer com a gente, acontece mais de uma vez, e aí a gente aprende de novo, né, que é um ser humano além de você, não é você, o seu filho não é você, o seu filho é outro ser humano e que ele precisa do seu exemplo, do seu cuidado, da sua atenção, né, para poder se formar enquanto ser humano único, que ele não é uma cópia do pai e da mãe, né? O filho não é uma cópia do pai e da mãe, certo, padre? Exato. A questão da educação, por isso que eu digo, a educação não é essa reflexão que a campanha está nos trazendo e nos colocando nesse processo, chamando a atenção, né, que é muito importante, que a educação não se faz lá na escola e nem nos bancos da universidade. A educação, ela é uma construção constante. Ela vai acontecendo em cada momento, em cada dia. Nós temos que estar abertos ao aprendizado. Quem está aberto ao aprendizado, ele se educa. E no se educar, ele também se transforma. Porque a educação, ela não tem só o fato de nos ensinar determinados comportamentos ou determinadas questões, teorias, não. Ela nos transforma. Cada aprendizado é um momento novo. Nós nos inovamos e renovamos no aprendizado. Portanto, é importante aprender sempre. Acho que é isso que é importante a gente mostrar para os filhos, né? Que a gente também está aberto a aprender. Porque aí ele vai também aprender a estar aberto, né? Para acolher ali aquele aprendizado, aquela educação, aquele valor que a gente está transferindo.
É uma missão bem difícil, eu assumo. Você também assume essa missão de educar como uma grande dificuldade, um grande prazer, mas uma grande dificuldade, Márcia? Um prazer enorme de educar, de saber que eu estou formando não uma pessoa, mas um ser humano com valores, com competências. Isso é muito importante, né? Saber que eu estou criando a minha filha para o mundo, mas com os valores que ela pode até aprender também na escola, mas ela saiu de casa com esses valores, né? Sabendo o que é certo, sabendo o que é errado, sabendo o que pode, sabendo o que não pode, que ela é um ser humano, que cada vez que ela erra, eu tento falar com ela de tantos aprendizados que ela teve, dos valores dela, de tantas qualidades, mas que foi feito um erro, e quando eu errar, eu tenho a humildade de pedir desculpa. E às vezes a gente, como mãe, a gente não quer pedir desculpa, fala assim, eu que estou ensinando. A gente quer ser perfeita, né? É muito difícil. E tem que cair na real de que nós não somos perfeitos. Não mesmo. Não e quando mesmo. aí a gente se mostra que não é perfeito, eles também aprendem mais uma vez que nem ninguém é perfeito. Exatamente. Quando a gente coloca assim, olha, eu também errei, desculpa, filha, eu não podia ter falado isso, desculpa, ela já te enxerga com outro olhar. Porque educar é amar, né? Educar é amar. Quando você ama, você também se reconhece as suas falhas, os seus pecados também, as suas limitações. E esse reconhecer as limitações provém do ser que realmente ama e que sabe que erra e pede perdão, né? E vai em frente. É verdade, isso mesmo. Que a gente saiba essa semana, aproveite essa reflexão de hoje para a gente também aprender aqui e colocar em prática aí esses aprendizados de pedir desculpas, de se colocar à disposição do outro e educar com amor. A gente vai de música aqui com José Wilton, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta continua esse papo sobre família, o lugar privilegiado da educação. Vamos lá. Um momento especial, tua família, para todo mundo da Rede Bom Jesus. Vamos lá. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar. Mas não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família. De evangelizar e levar a palavra de Jesus a mais pessoas, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé conta agora com uma rede de comunicação. A Rede Bom Jesus hoje transmite através do YouTube uma programação religiosa de formação, entretenimento e cultura. Para levar a devoção ao Bom Jesus mais longe, a rede conta ainda com os canais digitais do Facebook, Instagram e o nosso site bj6.com.br. Evangelizar é comunicar a boa nova. A Rede Bom Jesus amplia a comunicação do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé através da internet, com a missão e compromisso de levar a mensagem do nosso Senhor. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar,
te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, vem ao meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Bom dia, vamos lá. Basta querer, né? Basta querer para te ver outra vez. Que todos nós tenham esse desejo, né? De ver, encontrar com Jesus, se inspirar nesse mestre. Nós falávamos de mestre, educador em um outro programa, né? Como o exemplo de Jesus. E hoje nós falamos de família. Hoje o tema do programa Família, lugar privilegiado de educação. Né? Nós falávamos no bloco anterior sobre o ensinar e no ensinar aprender muito mais. Estar aberto a aprender. Então, que cada um queira aprender também com aquilo que ensina. A gente falava de família e pai, mãe e missão. Nós falávamos da dificuldade, né? Que é difícil ensinar, é difícil educar, mas é um grande prazer e é uma missão de muito amor mesmo. Nós falávamos do amor, né, padre? E do dever nasce o direito, né? A família cabe o dever de educar. Nós falávamos do primeiro instante da educação ali do ser humano é na família. E a família tem o direito de escolher essa educação, né, que dará aos seus filhos, considerando os valores que são importantes. E eu acho que os primeiros aprendizados, padre, são sobre valores. Sem dúvida. O que a gente aprende na família são, primeiro, os valores, né? E, portanto, é por isso que a família é muito importante nesse sentido, onde transmite, então, aquele ser pequenininho, como diz a Márcia agora há pouco, então é um ser pequeno, mas é um outro ser, né? É uma outra vida, é uma outra pessoa, mas que então recebe, através do pai, da mãe, de todo o convívio familiar, ali, os primeiros valores, né? Para a vida, para crescer realmente. Depois vai para a escola, depois que tem, né, a base, aí até sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Mas sem esse aprendizado inicial, primeiro, fica difícil, né? A escola depois, ela complementa, ela não é tudo. E, infelizmente, hoje, as nossas escolas, né, não têm trabalhado seriamente os valores, né, os verdadeiros valores, e, sobretudo, para o amor e para a solidariedade. Ô, Márcia, nós conversávamos sobre, a gente está trocando bastante figurinha aqui enquanto mães, né? Mas depois que você foi mãe, você sentiu assim que você tinha uma missão no mundo? Porque quando a gente é mãe, a gente tem um outro olhar para o outro, principalmente para as crianças, né? E depois para os mais jovens, até para os mais adultos. Eu me recordo de quando a gente não tem filho, a gente só pensa mais na gente, quer cuidar mais da gente, até do nosso corpo, até da nossa educação, dos nossos estudos e tudo mais. Depois, quando a gente tem um filho, a gente pensa, o que eu vou fazer para esse ser humano ser alguém do bem, né? Que siga aí o caminho do amor. Eu acho que isso deve acontecer com toda mulher. Quando eu me tornei mãe, eu esqueci um pouco que eu era uma pessoa também, sabe? Eu lembro que quando a minha filha estava dormindo recém-nascida, eu encostava o ouvido para saber se ela estava respirando. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, parece coisa de gente doida. Com certeza, todo mundo. Eu fazia isso. Então, a gente acaba se anulando um pouco e depois as coisas vão mais ou menos voltando ao normal, mas demora um pouquinho de tempo. E você fica naquela preocupação. Essa pessoa depende de mim, esse ser humano depende de mim. Eu preciso mostrar os meus valores para ela, educar. Na Bíblia está dizendo isso. Ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir e até quando adulto ele não se desviará dele. E é bem isso que a gente tenta fazer. E quando é criança, a maneira de ensinar é diferente, é com exemplo.
Aconteceu uma coisa muito interessante esses dias. A minha filha tem 3 anos e meio. E ela fez uma malcriação e ela foi repreendida. E a gente falou, você está escutando? E ela juntou as mãos assim, agora não, eu estou rezando. Porque ela não queria responder malcriadamente. E eu achei aquilo tão surpreendente, sabe? Ela só tem 3 anos e meio. Por quê? Porque ela viu a gente fazendo isso, né? Então, assim, se ela tem essa referência, ela está crescendo com essa referência. Então, a melhor maneira de educar é o exemplo. Seja o exemplo para os seus filhos, né? Às vezes a gente até quer fazer alguma coisa, ou de repente, na hora da raiva, dar um grito, ou até falar alguma coisa que não devia e respirar e falar assim, agora não. Esse papel de ser exemplo, né? Quando a gente tem filho, a gente se preocupa até em ser exemplo, não só para o filho, mais para o filho, porque a gente tem ali aquela responsabilidade, mas você não se sentiu assim, poxa, eu tenho que ser exemplo também para os meus sobrinhos, ou para os meus primos, para minha mãe, para o meu amigo, porque o ser humano depende do outro, e os nossos exemplos, eles refletem no outro, né? A gente sente o que é a missão. Eu falo isso depois de ser mãe, mas tem gente que sente isso mesmo não sendo mãe, ou, né, tem esse compromisso de educação da sociedade, do outro, do próximo. Ah, com certeza. Todo o ambiente, todo mundo que convive ali com o seu filho, ele é um exemplo. Então, você tem até que saber o que o seu filho está ouvindo, está associando ali alguma coisa e fazendo alguma coisa, você sabe, mas por que ela está fazendo isso? Aprendeu em algum lugar. Então, se aprendeu em algum lugar, foi porque você permitiu. Eu gosto muito de falar exemplos, porque eu acho que é mais didático. Tinha uma pessoa que eu gosto muito lá em casa, me ajudando a olhar a Marina no final de semana, que tem que cozinhar, tem que fazer as coisas da casa, então é bom ter alguém para te ajudar, né? E ela colocou uma música alta ali, brincando, que não era uma música infantil. E não era uma música que eu gostasse de ouvir e tal. E eu chamei ela no cantinho e falei assim, você pode não escutar essa música com a minha filha? Me chamou no cantinho e expliquei para ela o motivo. Ela é muito nova, é uma coisa para a gente muito adulta, deixa ela ser criança. Então, quer ligar o som? Coloca a música de criança. Então, todo o ambiente contribui para essa evolução e para essa educação e para o que ela vai se tornar quando adulto, né? Então, que a gente tem que ficar muito antenado com isso também, com o que ela vê, com o que a criança vê, com o que ela escuta, com o que a gente fala na frente da criança, né? E com esse exemplo seu, a gente pode pensar e ajudar todos que estão pensando e refletindo com a gente esse tema em casa, que como todo mundo tem responsabilidade na educação das outras pessoas, né? Sim, sim. Isso com certeza. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você ensina, você aprende e você influencia o outro com o seu exemplo, com suas atitudes. Sim. Aqui eu estou me sentindo um pouco desprovido, porque são duas mães falando e falando do papel das mães, da mulher. Não pode falar de maternidade que eu me empolgo. Da maternidade, mas é interessante você pai aí em casa, né, que nos acompanha, o seu papel de pai, a sua responsabilidade, você não pode se eximir dela. Você é muito importante para a criança, sobretudo nos primeiros anos de vida, como a Márcia dizia, né, que se espelha no pai, na mãe. Então precisa realmente dessa figura, né, ou essa figura feita por um avô, por uma outra pessoa adulta, né, mas que faça realmente com amor, com muito amor. E lembrando sempre, né, que o Cristo, ele é, então, a referência para nós, né? No educar, no ensinar, tanto para a mãe como para o pai. Então, a referência nossa é Cristo, mestre, educador, e a forma com que ele faz, né, a sua pedagogia, a sua dinâmica, deve nos ajudar no corrigir, no chamar a atenção, nos aspectos, né, de dar direção, no aspecto de saber pedir perdão, no amar, né? Então é necessário eu costumo dizer sempre ou na festa das mães ou na festa dos pais, que um pai e uma mãe é canal da graça de Deus. A graça de Deus chega aos filhos através desse canal, porque Deus confiou a missão a você, pai, e a você, mãe.
Então, não exima dela. E ainda, o texto de hoje nos falava de uma referência muito gostosa, aonde Maria e José encontrou o seu filho, entre os doutores da lei, discutindo sobre assuntos importantes, estava lá ele, e eu dizia isso numa reunião até com os pais dos catequizandos, dizendo assim, onde que é melhor encontrar o seu filho? Na igreja ou ir visitá-lo no presídio, na cadeia? Porque muitos pais estão visitando seus filhos na cadeia. Então não é um lugar bom, não é um bom lugar. E o bom lugar, né, o melhor lugar é encontrá-los na igreja. Ali é o lugar. Né? Então você, família, tenha sempre presente isso. Onde que começa a primeira igreja, onde começam os primeiros passos de igreja, a igreja doméstica, é em casa. É lá. E aprendendo com você, você vai encontrá-lo num bom lugar, num lugar sempre privilegiado. Muito bem, é privilégio mesmo, né? Privilégio ter família, ser família. Bom, mas para abençoar a nossa reflexão aqui de hoje, que eu acho que o tema família rende muito, e família no papel da educação ainda é um tema muito amplo e quem sabe nos próximos programas a gente volte a abordar um pouco mais esse tema, mas para que esse tema fique aí guardado no coração, mas também que a gente coloque nos nossos dias, nas nossas orações, as famílias, e que a gente valorize mesmo esse lugar privilegiado que é ser família, a gente vai rezar agora com o padre, né? Rezar todo mundo junto, a oração do dia, com o padre Zé Vicente aqui no programa Bom Dia, Bom Jesus, para fechar o nosso tema de hoje, família, lugar privilegiado para a educação, o lugar privilegiado da educação. Vamos de oração, padre? Que terreno especial, né? E para isso queremos rezar com você aí em casa. É o tema da campanha da fraternidade, é a oração também da campanha, mas queremos trazer presente na nossa oração todos os aniversariantes dizimistas dessa semana. Sim, sim, vamos rezar por todos eles. Vamos rezar pelos nossos amigos, a Zelice Ralheiro, a Ana Cláudia Novaes dos Santos, a Raíssa de Oliveira, a Fátima Maria Otabi, a Camila Clementino da Silva, a Maria Aparecida Gomes da Silva, a aniversariante também dessa semana, a Marlene das Neves Moraes, a Claudete Enilson da Cruz, a Íria Carvalho Brito, o José Wilton Fernandes Duarte, a José Moreira Sobrinho, José Amâncio Precedina, a Isabel Maria de Paula Gouveia, o Givanildo Aparecido Ferreira, Lívia Maria Rosa dos Santos, a Isa da Silva Gomes e a Juliana Alves de Souza da Silva. Parabéns para vocês. Feliz aniversário, saúde. Nossa oração também é por todos vocês. Parabéns. E Deus abençoe. Muita luz, muita energia. O aniversariante dessa semana está aqui, um dos aniversariantes da semana está aqui com a gente, padre. E né? José Wilton. José Wilton, parabéns, viu? Obrigado, Parabéns, gente. tudo de bom. Obrigado. Vamos Legal, rezar por ele gente. também. Vamos Obrigado. na nossa oração. Pai Santo, nesse tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos a vossa graça em cada um de nós, para vencermos o medo, o desânimo, o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais, missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar
e servir, com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, o vosso Filho amado, no Espírito Santo, que dá a vida. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Zé Vicente, muito obrigado pela oração, a benção do dia, pelo comentário de hoje, o aprofundamento do tema da família, que é lugar privilegiado da educação. Obrigado pela companhia aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Semana que vem estamos de volta. Ótimo dia a Márcia, ao Zé Wilton, ao Bruno e a todos que nos acompanham. Ótimo dia a você, ótima semana. Tenha uma semana excelente, abençoada. Fique com Deus. Márcia, um até logo para você. A gente espera se encontrar mais vezes aqui no Bom Dia, Bom Jesus, em outros programas da rede. Você que Com está certeza. colaborando agora com a gente aqui. Obrigada. Obrigada, seja bem-vinda e um ótimo dia para você. Obrigada para vocês todos também. E a gente vai encerrando o nosso programa de hoje com o aniversariante da semana, o José Wilton. Parabéns pelo seu aniversário. Agradecendo mais uma vez a sua presença. Você também, Bruno, obrigada. E a gente encerra o nosso Bom Dia, Bom Jesus com o canto, com a música, que é para fechar com chave de ouro a nossa reflexão do tema de hoje. E uma canção muito especial que está no EP O Eterno, que é um trabalho que eu tenho, né? Vou reforçar no José Wilton Oficial com W. José né? Wilton Oficial com W. De uma grande educadora, Nossa Senhora. Então, vamos finalizar cantando uma música para ela, pode ser? Vamos encerrar Vamos lá. cantando para Nossa Senhora. Um abraço a todos e até semana que vem. Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora de eu ir embora. Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora de ir embora. Antes de ir, estendo a mão para pedir a sua bênção. Eu vou embora, cuidar da vida, mas não te esqueço, mamãe querida. Antes de ir, estendo a mão para pedir a tua bênção. Eu vou embora, cuidar da vida, mas não te esqueço, mamãe querida.